E aí, pessoal do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje a gente vai falar sobre os elementos químicos. Nas aulas anteriores a gente falou bastante sobre os átomos. Só que dependendo da configuração desse átomo, de como esse átomo é formado, principalmente da quantidade de prótons que tem esses átomos, isso daí vai alterar diretamente na composição desse átomo, fazendo com que ele seja, digamos assim, especial, né? Então, dependendo da quantidade de prótons que um átomo tem, ele vai ser classificado como um elemento químico diferente. E o conjunto de elementos químicos, a gente vai ver que formam as moléculas. E a gente vai ver a importância, não só desses elementos químicos, mas das moléculas para a nossa vida. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui com a habilidade. O que a habilidade sobre esse assunto pede pra gente? Ela pede o seguinte: ela pede que ao fim dessa aula você consiga elaborar explicações sobre a constituição da matéria. Lembra lá, pessoal, que o conjunto de átomos ele forma a matéria. Ele forma eu, você, todos os objetos que estão ao nosso redor, as estrelas, os planetas, os satélites, enfim, basicamente tudo que conseguimos enxergar e que entendemos, não só no nosso planeta, mas em todo o universo, tá? E pede também que considerando isso, né, pede explicações sobre a constituição da matéria, considerando os modelos construídos em diferentes épocas. E aí a gente estudou vários tipos de modelos atômicos, até chegar ao modelo atômico atual, certo? Então vamos lá. Esse daqui, pessoal, é o modelo atômico atual que a gente estuda, tá bom? Esse daqui não é o modelo 100% atual, mas a gente não precisa saber sobre o modelo 100% atual, do Erwin Schrödinger. Esse daí a gente realmente não precisa saber sobre isso. Mas isso daqui, pessoal, é muito cobrado a nível de questões, tá bom? Que é o átomo de Rutherford-Bohr, em que você tem um núcleo, e no núcleo você tem partículas de carga positiva, que são o que a gente chamou de prótons, partículas de cargas neutras, que a gente chamou de nêutrons, e ao redor do núcleo, na chamada eletrosfera, estão os elétrons, certo? A gente estudou basicamente esses três tipos de subpartículas. E vale lembrar também que o elétron tem a carga negativa, certo? Então vamos lá, só recapitulando. Elétron, carga negativa, está na eletrosfera, ao redor do núcleo. No núcleo você tem prótons de carga positiva e nêutrons de carga neutra, como o próprio nome diz, certo? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês no início da aula, você tem que um átomo, esse átomo, gente, ele pode se ligar a outro átomo, que pode se ligar a outro átomo, que pode se ligar a outro átomo, e enfim, sucessivamente formando moléculas. Vocês lembram que eu falei para vocês que essas moléculas são muito importantes para a nossa vida? Quer um exemplo? A molécula da água. Pessoal, hoje em dia, se, por exemplo, a gente quiser saber se determinado planeta tem vida, a primeira coisa que os astrônomos buscam é o quê? É água. Por quê? Porque água é vida. A gente ainda não conhece nenhum ser vivo que seja totalmente livre do consumo de água, tá bom? E a água, pessoal, ela nada mais é do que dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, o chamado H2O. Então, é por conta, basicamente, desses átomos e dessas moléculas que se juntam formando gotículas de água, que se juntam formando poças de água, que se juntam formando rios, que se juntam formando oceanos e assim sucessivamente, né? Então, isso daqui, gente, é muito importante para a vida, tá? Agora, não só da água, tá? Outra importância também, gente, são as organelas. Vocês estudaram lá no 6º ano que o seu corpo é formado por bilhões, trilhões, quadrilhões de o quê? Células. E essas células, pessoal, elas são formadas por moléculas. Na verdade, perdão, essas células elas são formadas por organelas. Essas organelas são formadas por moléculas que são formadas por átomos, né? Só aí, eu até falei para vocês na aula passada que nosso corpo é formado por cerca de 1 septilhão de átomos, né? Que o nosso corpo é formado.
E aí, enfim, você tem aqui, né, que o conjunto de organelas forma as células, o conjunto de células forma o tecido, o conjunto de órgãos forma um sistema e o conjunto de sistemas, né, que vocês estudaram ao longo do ensino fundamental 2, e aí a gente está falando de sistema nervoso, sistema cardiovascular, enfim. Esse conjunto de sistemas, ele forma o organismo ou o indivíduo, como por exemplo eu, você, os outros seres vivos, né? Então, se a gente está aqui hoje, é porque lá no começo átomos começaram a se juntar, tá? Mas que tipo de átomos são esses? Por exemplo, o nosso corpo humano, ele tem cerca de 95,2% do nosso peso corporal formado por elementos químicos que são oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Então, a esmagadora maioria do nosso corpo é formado por esses 4 tipos de elementos químicos. Já eu vou dar a definição de elemento químico, tá certo? E o resto aí você tem cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio, enxofre, enfim. Essa daqui, basicamente, são os elementos químicos que estão no nosso corpo, certo? Aqui você tem, por exemplo, aqui é uma moléculazinha, que é um copozinho de água. Se você der um zoom bem grande mesmo, nesse copo de água, você vai ver isso daqui, ó. Professor, o que são essas bolinhas aí? Átomos. A gente representa esses átomos de acordo com Dalton, né? Parece um pouco bolinha de bilhar, para ficar um pouco mais fácil a visualização, mas a gente sabe que os átomos não são bem assim. Aqui você pode ver que tem uma bolinha vermelha ligada com 2 bolinhas azuis. Essa bolinha vermelha maior é o oxigênio e essas 2 bolinhas pequenininhas azuis são o hidrogênio. Então eles estão ligados, formando uma molécula e nesse caso aqui é a molécula de água, certo? Agora vamos lá, vamos para a definição de elemento químico. Pessoal, o que a gente chama de elemento químico nada mais é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Professor, o que é número atômico? Pessoal, número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons que aquele átomo tem no núcleo. Então, todos os átomos que têm um próton no núcleo são chamados de quê? São chamados de hidrogênio. Todos os átomos que têm 2 prótons no núcleo são chamados de quê? De hélio. Todos os átomos que têm 3 prótons no núcleo são chamados de quê? De lítio. E, professor, tenho que decorar isso? Ainda não. Calma, a gente não vai nem precisar decorar, a gente vai aprender isso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Essa daqui é a definição, tá bom? É o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. O que é número atômico? É a quantidade de prótons que aquele átomo tem no núcleo. Aqui, pessoal, você tem a tabela periódica. Gente, essa tabela periódica aqui, o que é a tabela periódica? São basicamente todos os elementos químicos que a gente conhece hoje, tá? Que a ciência conhece até hoje. A gente vai tirar, salvo engano, 2 aulas para falar bastante sobre a tabela periódica, tá? Mas aqui você pode ver que aqui tem elementos químicos como... Aqui tem elementos químicos como o hidrogênio, elementos químicos como o hélio, elementos químicos como o oxigênio, nitrogênio, carbono, fósforo, enxofre. Enfim, basicamente tudo que a gente conhece de elemento químico está aqui, tá? E ela tem uma representação, tá? É muito importante a gente não só estudar a tabela periódica, mas saber ler a tabela periódica. Observe isso daqui. Cada quadradinho desse daqui, ó, eu vou dar um zoom nesse quadradinho aqui. Pronto. Tá aí o zoom, esse caso aqui, gente, é o ferro, tá bom? Nessa parte aqui de cima do quadradinho do elemento químico é o chamado número atômico. E o que é número atômico mesmo? Número atômico é a quantidade de prótons que este átomo tem no núcleo. Então, um simples átomo de ferro, um único átomo de ferro, tem 26 prótons no seu núcleo, tá certo? Essa daqui, gente, é a distribuição eletrônica. A gente não precisa saber sobre isso agora, tá? Então, vamos deixar passar. Essa parte aqui, gente, que fica no meio, bem grandona, é o símbolo. Por exemplo, o ferro, F é ferro, de ferro, né? Assim como nesse caso aqui, ó, o símbolo é o quê? É o H. H de quê? De hidrogênio, tá? Aqui, pessoal, embaixo do símbolo você tem o nome.
E vale lembrar uma coisa, pessoal, nem sempre, guarde isso, nem sempre esse quadradinho aqui do elemento químico vai ser igual, tá? Ele vai diferenciar bastante quando a gente for responder questões, tá bom? E embaixo do nome, pessoal, tem a massa atômica. Então, um átomo de ferro, um simples átomo de ferro, tem 55,847 unidades. Perceba que unidades e não grama, tá? Porque para você formar 1 grama de ferro, você precisa de alguns bilhões, na verdade alguns trilhões, na verdade alguns quadrilhões de átomos que unidos formam uma única grama de ferro, tá bom? Mas isso daí vocês vão se preocupar com isso aí só lá no ensino médio, tá? Pronto. Agora, gente, que a gente falou sobre isso aqui, a gente vai dar uma brincada lá no simulador, né? A gente vai, digamos, de certa forma, a gente vai montar um átomo. Então, vamos lá. Pessoal, o que que tem aqui no centro? O centro tem o quê? Tem o núcleo, certo? Aqui, ó, você tem as camadas. As camadas de quê, professor? Da eletrosfera. E aqui a gente está usando órbita, tá? Mas a gente também pode usar como se fosse nuvem, que já é o modelo de Schrödinger, mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, não. Vamos lá, pessoal. Seguinte, aqui você tem a tabela periódica. Lembra que eu falei para vocês que dependendo da quantidade de prótons que determinado átomo tem no núcleo, ele vai formar elementos químicos diferentes. Quer ver? Vamos lá. Vamos botar aqui no centro, a gente vai botar um próton. Se tem um próton no núcleo, é o quê? É o hidrogênio. Gente, vale lembrar outra coisa aqui. Essa tabela, a gente vai estudar a tabela periódica, mas eu estou só adiantando um pouco. Essa tabela periódica, pessoal, ela cresce de 1 em 1. Então, se tem um átomo, é hidrogênio. Se tem um próton, é hidrogênio. Se tem 2 prótons, é o hélio. Se tem 3 prótons, é o lítio. Aí o berílio, o boro, o carbono, o nitrogênio. Aí vai aumentando, tá? Professor, o que é isso aqui? Íon mais, o que é isso aqui? A gente vai falar já sobre isso, tá? Mas, só lembrando, o que é importante na hora de saber, na hora de estudar os elementos químicos, é saber a quantidade de prótons que tem em seu núcleo. Aquilo dali vai caracterizar determinado átomo como um determinado elemento químico. Olha outro exemplo. Se tem um próton, é o quê? Hidrogênio. E se eu botar outro próton aqui? Se eu botar outro próton, vai ser o hélio. Perceba como muda bastante. Se eu botar outro próton, vai ser o lítio. E se eu botar outro próton, vai ser o berílio, né? Perceba que isso daí vai aumentando gradualmente. Professor, e se eu aumentar o número de nêutrons, o que vai acontecer? Vamos ver. Eu vou adicionar um nêutron. Não aconteceu nada. Vou adicionar outro nêutron. Não aconteceu nada. Eu vou adicionar outro nêutron. Não aconteceu nada. Outro nêutron. Nada. Então, quando eu for colocando mais quantidade de nêutrons aqui, não vai mudar de elemento químico. O que pode acontecer? Pode acontecer de criar uma bomba atômica, né? Porque eu falei para vocês que se mexer no núcleo, ali você basicamente já está criando uma bomba atômica, tá? Então, perceba que quanto mais nêutrons eu coloco, ou quanto menos nêutrons eu coloco, isso daí não vai alterar aquele elemento químico. Porque o elemento químico ele está diretamente relacionado com o quê? Com a quantidade de prótons, tá bom? Professor, e se eu acrescentar elétrons, o que vai acontecer? Perceba o seguinte. A carga resultante deste átomo aqui é mais 4. Professor, por que mais 4? Lembra que a gente viu nas aulas passadas que a carga elétrica de um próton é mais 1, é positiva, e a do elétron é menos 1, é negativa? Pois é. Como esse átomozinho bonitinho aqui, ele tem 4 prótons e cada próton tem uma carga elétrica de mais 1, então a carga resultante desse daqui é mais 4. E se eu acrescentar elétrons, o que acontece? Acontece o seguinte, vamos ver aqui. Ó, coloquei um elétron, a carga resultante já diminuiu. Por quê? Porque se eu tinha 4 prótons, a carga elétrica positiva de mais 4, adicionei um elétron, carga elétrica de menos 1. E aí 4 menos 1, 3. Isso daqui, preste bastante atenção, porque isso vai ser muito importante na hora que a gente estudar os cátions e os ânions, certo?
Então vamos lá, vamos botar mais elétrons aqui. Ó, perceba a carga resultante aqui, ó. A carga resultante aqui está diminuindo. Pronto. Agora, o número de elétrons ficou igual ao número de prótons. O que foi que aconteceu? Esse átomo ficou neutro. Ele deixou de ser um íon. Já já a gente vai ver o que é íon, tá? Mas você pode perceber que o íon tem tudo a ver com o quê? Com a carga elétrica do átomo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Você tem que o número de elétrons é igual ao número de prótons, e aí você tem um átomo neutro, tá bom? Basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, quanto mais prótons o núcleo tiver, aí isso vai modificando ele, né? Ele vai passando a ser outro elemento químico. Aqui, ó, tem 4 prótons. Se eu adicionar mais um próton, já deixa de ser berílio e passa a ser o bóron, tá? Basicamente é isso. Agora vamos voltar lá para a aula. Antes de falar dos íons, pessoal, eu queria fazer algumas observações com vocês. Primeira observação. Os elementos químicos são identificados pela quantidade de prótons que possui. A gente acabou de ver, né? Se eu colocasse um próton, era hidrogênio, 2 prótons, hélio, tranquilo, né? Essa quantidade de prótons, pessoal, ela recebe o nome de número atômico, tá? Número atômico. E ele é representado pela letra Z, tá bom? Pela letra Z. Então, o número atômico de um elemento químico é representado pela letra Z. E esse número atômico, pessoal, nada mais é do que a quantidade de prótons, tá? E eu já falei para vocês e repito. A quantidade de o número atômico de um elemento químico é exatamente igual à quantidade de prótons daquele elemento químico, tá bom? Eu até coloquei para vocês aqui, ó, Z igual a P, onde Z é número atômico e P é a quantidade de prótons, beleza? Segunda observação, pessoal, em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso daqui normalmente, tá? Na natureza nem sempre é assim, mas normalmente o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vocês viram que quando a gente fez a simulação, que quando a quantidade de elétrons foi igual à quantidade de prótons, o que foi que aconteceu? Aquele átomo ficou neutro, tá? Então na natureza é comum você encontrar átomos neutros, ou seja, que a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons, tá bom? Isso daqui, pessoal, faz com que essa partícula esteja no sistema eletricamente neutro, como a gente acabou de ver. E aí eu coloquei aqui, ó, P igual a E, onde P é próton e E é elétron, né? Então, com o número de prótons é igual ao número de elétrons. Pessoal, eu vou bater bastante nessa tecla, porque isso é muito cobrado em questões, beleza? Vamos para a observação 3. Pessoal, outra grandeza muito importante nos átomos é o número da sua massa, tá bom? A gente acabou de ver aqui, ó, por exemplo, a massa desse elemento químico aqui. Pessoal, a massa, gente, isso aqui é muito importante. A massa de um elemento químico corresponde à soma do número de prótons, ou número atômico, com o número de nêutrons. Então, se eu pegar a quantidade de prótons e somar com a quantidade de nêutrons, eu vou ter a massa daquele átomo, tá bom? Ou daquele elemento químico, certo? Perceba que, no caso aqui, o elétron, ele não entra no número da massa. Por quê? Pessoal, a massa do elétron é tão pequena, que chega a ser insignificante. E eu até falei para vocês que a massa do elétron é cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um próton, né? Não foi isso que eu falei para vocês na aula passada? Pois é, então isso aqui é muito importante, pessoal. Então, se eu quero saber a massa de um elemento químico, o que eu faço? Eu somo o número de prótons com o número de nêutrons. Somei, pronto, deu a massa daquele elemento, beleza? Agora a gente vai falar sobre os isótopos. Pessoal, seguinte, isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, mas eles se diferenciam pelo número da sua massa, ou seja, os prótons mais os nêutrons. Pessoal, vamos lá. Calma. Seguinte,
você tem átomos ali de um mesmo elemento químico, tá? De um mesmo elemento químico, isso significa que eles têm a mesma quantidade de prótons, tá bom? Só que eles não necessariamente são iguais. Por quê? Porque a quantidade de nêutrons é diferente. Pode ser maior ou pode ser menor. Isso daí vai influenciar onde? Vai influenciar na massa, né? Que a massa é prótons mais os nêutrons. Se todos têm a mesma quantidade de prótons, o que que vai mudar? Vai mudar a quantidade de nêutrons, tá bom? Eu até coloquei a observação aqui. O seu número de massa é diferente porque a quantidade de nêutrons no seu núcleo é diferente, tá certo? Um exemplo muito legal de isótopo, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui o hidrogênio. Pessoal, aqui você tem um hidrogênio que tem um hidrogêniozinho aqui, né? Que aqui você tem o número atômico dele, né? E aqui você tem a massa. Esse hidrogênio aqui é comum, é muito comum isso aqui na natureza, tá? Esse hidrogênio aqui, ele tem um próton, nenhum nêutron e um elétron, tá? Aqui, pessoal, você tem um hidrogênio que no núcleo, ó, perceba que aqui não tem nenhum nêutron, aqui já vai ter um nêutron e aqui já vai ter dois. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que isótopos na natureza são raros, tá? Mas existem e são muito, muito, muito importantes. Eu não sei se vocês lembram que ano passado, a gente, salvo engano, no final de novembro, a gente viu um rastro luminoso aqui no céu do Nordeste, que pouco tempo depois a gente soube que aquilo ali era um foguete chinês. E aquele foguete chinês, pessoal, ele estava indo para a Lua. Para quê? Para pegar um isótopo na verdade não radioativo do hélio, o chamado hélio 3. E qual que é a importância, professor, desse isótopo? Por que ele é tão importante? Pessoal, esse isótopo, ele é uma fonte de energia, primeiro, limpa e segundo, muito poderosa. Alguns gramas desse hélio, pessoal, poderiam abastecer a nossa cidade de Teresina por alguns dias, por algumas semanas, até mesmo alguns meses. E principalmente de tudo, ele não libera radioatividade, então ele é considerado energia limpa. Então, pessoal, esses isótopos são muito, muito valiosos para a ciência. Quer outro exemplo de isótopo? O carbono 14. Pessoal, a gente sabe a idade do nosso planeta, a gente sabe a idade de alguns fósseis, a gente sabe quando que ocorreu algumas eras do gelo aqui no nosso planeta, através do estudo do carbono 14, que é um isótopo radioativo do carbono, tá? Então, tá aí a importância. Agora a gente vai falar sobre os íons. Pessoal, o que é um íon? Vocês viram quando a gente brincou lá no simulador, que quando você tinha números de prótons diferente do número de nêutrons, aquele átomo ele ficava carregado, ou pode ficar ou carregado positivamente ou carregado negativamente. E a gente chama isso de íons, tá? Íons são espécies químicas, pode ser átomos ou conjuntos de átomos, que apresentam o número de próton diferente do número de elétrons. E por isso possuem carga elétrica. A gente acabou de ver, não foi? Que quando você tinha ali uma diferença entre o número de prótons e de elétrons, aquilo dali gerava uma carga elétrica, tá bom? A gente vai já ver novamente. Ó, eu vou voltar bem aqui. Isso daqui, ó. A observação 2 é aqui. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Eu falei para vocês que isso aqui é o quê? É comum, mas não é regra, tá? Sabe qual a importância dos íons para a gente, pessoal? Alguns íons, eles podem ser bons, excelentes até, condutores de energia. O seu corpo, o seu cérebro, por exemplo, o meu cérebro está mandando um comando para minha mão abrir e fechar. Ele faz isso como? Através de impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, por causa de dois elementos químicos, sódio, principalmente, né? Principalmente sódio e potássio, que vocês vão estudar isso bastante
mas muito, muito mesmo lá no ensino médio, né? Esses dois elementos químicos, eles facilitam essa corrente elétrica que saiu do meu cérebro e chegou na minha mão. Então, permitindo passar o comando, né? Então, pessoal, esses íons são muito importantes, principal para as mais diversas áreas, tá? Justamente por conta disso, porque como eles possuem carga elétrica, eles podem ser bons condutores de eletricidade. Eu acho que eu falei energia, né? Mas é eletricidade, beleza? Vamos brincar um pouquinho no simulador, ver como é que fica isso aqui. Mas antes de brincar no simulador, vamos falar sobre cátion e ânion. Pessoal, olha isso daqui. Isso daqui você tem que o número de... Aqui você tem 5 prótons. E aqui você tem 3 elétrons. Então você vê que a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Quando isso acontece, a gente chama de quê? A gente chama de cátion. E nesse caso aqui do cátion, pessoal, esse átomo aqui, ele está carregado positivamente, tá bom? Porque você tem 2 prótons a mais. Esses 2 prótons a mais geram uma carga de mais 2, beleza? O oposto disso daí, pessoal, é o ânion. Aqui você tem 5 elétrons, tá? 5 elétrons e 3 prótons. Então você tem uma quantidade de elétrons maior do que a quantidade de prótons. Quando isso acontece, o que que significa? Significa que este átomo está carregado negativamente e é chamado de ânion, tá certo? Eu vou reiniciar aqui. Vou colocar aqui um nêutron, um próton e um elétron. Pessoal, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. E a carga resultante é o quê? É positiva, né? Se eu colocar aqui, ó, elétrons, aqui vai, essa carga aqui, o número de elétrons vai ficar maior do que o número de prótons, certo? Isso significa que esse daqui vai ser um íon negativo. E como é o nome do íon negativo? Ânion, tá certo? Agora vamos colocar aqui 3 prótons. Pronto. Aqui, pessoal, eu tenho 4 prótons e 3 elétrons. A quantidade de prótons é maior do que a de elétrons. O que significa? Significa que este elemento químico está carregado positivamente. Isso daí significa que ele é um íon positivo. E se ele é um íon positivo, como é o nome dele? Cátion. Beleza? Tranquilo? Pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, certo? E na próxima aula a gente vai verificar o que aprendeu resolvendo algumas questões.